Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Leônidas e você está no curso de Redação e Produção de Texto do Terça Livre Escola. Para quem não me conhece, eu sou professor também dos cursos de Língua Portuguesa, Leitura e Interpretação de Texto e Guia Prático dos Estudos. Pessoal, nesta aula aqui, a aula de número 16, continuando a aula sobre os textos de natureza opinativa, no caso aqui um texto argumentativo, um tipo de texto, o texto argumentativo, eu quero dedicar esta aula inteirinha para uma modelização de um exercício. Ou seja, vamos estudar fio a fio, de fio a pavio, de cabo a rabo, os textos motivadores ou coletânea, como você quiser chamar, e como que eles influenciam dentro do seu texto, tá? Aí você me pergunta, professor, mas por que isso? Vem comigo nesta aula que você vai entender perfeitamente. Pessoal, só para dar aquela velha lembrada da aula anterior, o texto argumentativo precisa passar nesse processo de planejamento e caminhando para a execução, lembrando, que uma redação de um texto argumentativo, ela pode ser para um Enem, vestibular, para a vida. Aí você escolhe. Quando eu falo vida, nas mais variadas situações comunicacionais que podemos ter aí, tá bom? Então aqui você consegue, lembrando da aula de número 15, visualizar qual é o percurso que o seu texto argumentativo precisa percorrer quando você elabora e como ele percorre, ou seja, o percurso ali da situação de comunicação, quando você a partir do momento que publica o teu texto. E é interessante nós pararmos para pensar nisso. Eu disse muito bem dentro da aula de número 15. Ah, professor, não lembro. Volta lá então para você pegar qual é que é da situação desse mapa conceitual. E aqui nós vemos, lembrando que um texto dissertativo, na verdade, um texto que ele pode ser um texto argumentativo também, mas cabe na estrutura argumentativa, que é a introdução. Você sempre tem a contextualização e a tese. Lembrando que cada argumento que você apresenta aqui na contextualização e na tese, no desenvolvimento você precisa explicar, porque, lembre-se, porque sim não é resposta. Lembra lá, gente. E na conclusão você faz a retomada do tema, uma proposta de solução e intervenção e a reafirmação da tese. Tá bom, gente? E aqui nós lembramos o seguinte, Olha só, a proposta. Vamos praticar, as trilhas da aprendizagem da aula anterior. O que é a trilha de aprendizagem, gente? Aquilo que nós vimos na aula anterior. Lembra? Lembrou? Aula de número 13, número 14 e número 15, Então, sobretudo na aula de número 15, tá? Lembrando que essa aula é a aula de número 16. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Qual é o objetivo que nós temos aqui? Entender a seleção das informações nos textos que servem de coletânea para escrever o texto argumentativo e escrever o texto argumentativo. Tá ok, pessoal? Então, olha só, o texto 1. Aqui no caso, se você olhar, este texto, deixa eu pegar aqui um negócio. Isso, a minha reguinha, aguardei aqui para vocês, o meu lápis de apontar. Olha só, esse texto, ele está como você vê escrito, dentro dentro de uma caixa de texto, de uma coletânea de texto. Lembrando que um texto motivador, que é o primeiro objetivo da nossa aula aqui, entender a seleção das informações, dos textos, ele sempre virá dessa forma. Ele não virá prontinho, coloridinho, como nós fizemos lá na aula de número 14. Não virá esquematizadinho, naquele esquema de argumento. Ele virá assim. Então, aqui é o nosso papel em selecionar as informações enquanto leitor de um texto para escrever o nosso texto. Tá? Porque o papel de um escritor é selecionar as informações e compreender as informações e interpretar as informações e extrair
a essência das informações. Bora lá então. Olha só, texto número 1. Né? Hoje em dia é muito importante você se conhecer melhor, porque há agora todas essas empresas e governos tentando hackear ou monitorar você. Conhecer você melhor e explorar, né, suas fraquezas mentais em detrimento de você. Olha que interessante. Conhece-te a ti mesmo é um conselho muito antigo. Então, olha que interessante. De hoje em dia até muito antigo, conselho muito antigo, o que nós temos aqui, pessoal? Né? Nós temos o seguinte, que nós podemos dizer que é a nossa tese e o nosso problema. O que é a tese? É o tema que eu quero estudar. E qual é a problemática que está envolvida aqui nessa introdução, né? Você tem a problemática do seguinte, que governos e empresas cada vez mais te monitoram, mas não de forma direta, mas sim de forma indireta. A famosa internet das coisas ou a internet cognitiva. Olha que interessante, todas as vezes que você acessa determinado conteúdo, por que você acha que nas redes sociais que você tem depois começa a vir propaganda sobre aquele conteúdo que você acessou? No Google, no Miner, né, nos buscadores da vida aí. Pare para pensar nisso. E aqui, só que antes, né, você não tinha concorrência nisso. Então, na verdade, pessoal, quando eu digo aqui, conselho muito antigo, de hoje em dia até o conselho muito antigo, você tem a contextualização e o problema a ser apresentado, né? E o reforçar dessa, e a tese também, claro, e o reforçar dessa tese, por isso que eu não li anteriormente. Só que antes você não tinha concorrência nisso. Então, na verdade, a nossa introdução é de hoje em dia até concorrência nisso. Então aqui, como que eu sei, né, a contextualização? Presta bem atenção aqui, ó. Hoje em dia é muito importante você se conhecer melhor. E olha que interessante, o penúltimo e o último período aqui, olha só. Conhece a ti mesmo é um conselho muito antigo. Tem uma supressão porque deve ter uma outra ideia. Mas o que é importante aqui? Um outro período, mas o que é importante aqui, ó. Só que antes você não tinha concorrência nisso. Então aqui você tem a contextualização. E o problema e a tese apresentada, né? É depois ali, olha só, é muito importante você conhecer melhor, vírgula, porque há agora todas essas empresas e governos tentando hackear ou monitorar você. Olha lá, o problema apresentado. E olha a contextualização. Conhecer você melhor e explorar a sua fraqueza mental ou fraquezas mentais em detrimento de você. Ou seja, usar as suas fraquezas mentais, corpóreas, biológicas, estruturais, existenciais contra você mesmo. É a internet cognitiva. É o que eu costumo dizer que é as quinta, sexta e sétimas revoluções industriais. E a passos largos. Né? Agora aqui, você tem o que nós podemos falar de desenvolvimento. Começará a desenvolver os argumentos apresentados aonde? Onde? Aqui, ó. De hoje em dia até concorrência nisso. Bora lá então. Se você negligenciasse o esforço de conhecer a sua própria mente, ninguém de fora poderia olhar para dentro de você. A urgência é menor. Agora, isso é muito urgente. Todas essas empresas e governos estão entrando, na sua cabeça e entendendo você melhor do que você mesmo se entende. Né? Olha que interessante. Do que você se entende. Razão porque você precisa ficar à frente deles. Precisa conhecer a si mesmo, especialmente suas fraquezas mentais, melhor do que o governo. Né? O Facebook ou a Amazon as conhece. E isso pode ser feito de várias maneiras. Então você tem aqui, pessoal, se você negligenciasse o esforço de conhecer a própria mente. E isso pode ser feito de várias maneiras, o que nós chamamos do desenvolvimento, né, dentro desse texto número 1.
Mas olha que interessante, pessoal. O que nós temos aqui? Olha só. Se você olhar para dentro de você, olha que interessante. Se você negligenciasse o esforço de conhecer a sua própria mente, ninguém podia, olhar para dentro de você. A urgência é menor. Qual o argumento que ele está desenvolvendo aqui? No caso, o segundo argumento ali, olha só. Conhecer você melhor e explorar suas fraquezas em detrimento de você. Conhecer-te a ti mesmo é um conselho muito antigo. Olha que interessante. Então, você está desenvolvendo o quê? Esse segundo argumento aqui. E olha que interessante. Razão porque você precisa ficar à frente deles. Precisa conhecer a si mesmo. Especialmente suas fraquezas mentais melhor do que o governo, o Facebook ou a Amazon conhece. Então, onde está o desenvolvimento ali na introdução? Olha só, hoje em dia é muito importante você se conhecer melhor, porque agora todas essas empresas e governos estão, tentando hackear e monitorar você. Olha aqui, ó. Aí, o finalzinho, você tem aqui, olha só. Só que antes, você não tinha concorrência nisso. E aonde está colocado aqui, ó. E isso pode ser feito de várias maneiras. Percebe-se que a ligação, ela existe de maneira lógica e estruturada. Só que num texto, por exemplo, esse, quando você lê, ele não vem prontinho, como eu disse anteriormente, com as canetinhas coloridinhas. Ou grifados, né? Você que precisa fazer essa seleção, não é? E aí, você tem a conclusão aqui, olha. A única pessoa que pode explorar a sua mente é você mesmo. Portanto, eu encorajo todos, da pessoa mais pobre à pessoa mais rica. No século XXI, vocês precisam se conhecer melhor. Olha a conclusão. Então, a conclusão ela faz uma retomada da tese inicial, que é o quê? Hoje em dia, é muito importante você se conhecer melhor, né? Você se conhecer melhor. No século XXI, ou seja, no século XXI, é a era da informação e a internet cognitiva, que eu disse anteriormente. Vocês se precisam conhecer melhor. Conhece-te a ti mesmo. É um conselho muito antigo. Percebe, olha lá, a retomada do tema, a proposta de intervenção, ou seja, a proposta da solução, e detalhe, faz uma retomada geral, fechando tudo aquilo que foi explicado no desenvolvimento. Simples, né? Com certeza, para você se tornou simples agora para enxergar. Mas aí a minha pergunta, valendo R$1 milhão. Será que antes desta análise aqui na aula de número 16 do curso de redação e produção de texto do Terça Livre Escola, você conseguia fazer esta seleção de ideias agora de maneira mais prática, de maneira, não digo mais fácil, mas de maneira mais elucidativa? Fica aí a pergunta para vocês responderem aqui para mim no chat. Beleza, gente? No chat lá de interação e respostas. E aí você tem o texto número 2. Olha que interessante. Use, compre, beba, coma, prove. Ei! O que eles pensam que nós somos? O que nós somos. Os malditos sabem que ainda não sabemos. Gente, muitas vezes em um concurso público, num vestibular, ou até mesmo quando você olha uma notícia, você lê, sempre vem uma charge. Um artigo de opinião. Eu já vi várias vezes, por exemplo, o professor Rodrigo Gurgel falar que os textos mistos, né, verbais e não verbais, ele possui uma riqueza de detalhes que só aqueles que têm a percepção apurada conseguem entender o texto e contexto. E aí você sempre pergunta assim, né, meu caro aluno, minha cara aluna, principalmente em questões de vestibulares e concursos. Poxa vida, lá vem a Mafalda me encher o saco, o que ela está fazendo aqui? Mas presta atenção, será que não tem relação com o que nós lemos aqui?
Olha a introdução. Use, compre, beba, coma, prove. Ei! O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Introdução lá do texto 1. Desenvolvimento do texto 1. Os malditos sabem que nós ainda nem sabemos. O que seriam esses malditos, né? As empresas, segundo a Mafalda. Governos que utilizam a internet cognitiva, lembra lá, ó, você clica lá no determinado buscador sobre determinado tema, de repente vem propagandas relacionadas a esse tema em suas redes sociais ou propagandas lá quando você clica no aplicativo de busca do seu celular ou quando você clica, né, no computador, né, lá no Google, no Mini, no Wall Busca, no Ball, no Indeed e por aí vai. Entenderam? Entendeu? Então, percebe-se que quando você trabalha as coletâneas, elas não vêm de graça ali, não estão aleatoriamente jogadas para você fazer qualquer tipo de interpretação. Uma está relacionada à outra. E muitas vezes a proposta é essa, fazer um estudo, ou seja, provar para você mesmo que você não, olha só, que você não sabe fazer a ligação de forma contextualizada. Contexto escrito, linguagem puramente verbal, ou um texto utilizando a linguagem mista. Nossa, que tijolada, hein, professor? Mas essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E por que eu falo isso e afirmo com toda a categoria e autoridade? Muitas vezes, os meus alunos, vocês, alunos do Terça Livre, claro, têm uma percepção maior, mais aguçada. Mas quando eu falo os meus alunos, são os meus alunos ordinários, né? Aqueles da ordem do dia mesmo, ali os alunos de escola e até mesmo quando eu dava aula em faculdade. A dificuldade que eles têm na interpretação, né, desses tipos de texto é tamanha que eu precisava e, né, preciso muitas vezes até literalmente quase pegar o pão à mão, falar assim, pessoal, façamos a leitura com a régua. E aí grifando lá, ó, com a canetinha, por exemplo, canetinha vermelha. Daqui, ó, introdução. Vamos lá, tópico frasal, canetinha vermelha. Ou lapisinho de cor vermelho. Ó, argumento 1, lapisinho de cor verde. E aí fazendo essa, né, no caso aqui a modelização, não essa modelização com vocês, né, de leitura, mas até mais detalhada. Porque lá no Guia Prático de Estudos eu coloco lá numa aula falando assim, que as cores estão intimamente ligadas ao esquema cerebral. Tá? Ao esquema cerebral quando nós fazemos o nosso mapa mental. E por isso que é importante, quando você selecionar as ideias, leia principalmente o texto, já vimos em aulas, olha lá na aula de 5 a 8 do curso de redação, pessoal, nós vemos lá, e aí o que nós fazemos? Batemos? Não, temos que ler, né? Por isso que é falar da leitura de régua. Ah, mas eu não posso usar. Faz o grifo lá com teu lápis, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, pessoal. E o texto 2? A carência por detrás das selfies. Postar autorretratos na internet sugere a busca pela aprovação do outro. Na busca por aprovação, atenção e reconhecimento. Postamos fotos que, de maneira alguma ou de alguma maneira, acreditamos que suprirão nossas necessidades afetivas. Então vamos lá. Onde está a introdução desse texto, pessoal? Olha só, postar autorretratos até necessidades afetivas. Então nós temos o que aqui, pessoal? Olha o tema aqui, ó. Tópico frasal, né? De postar autorretratos até aprovação do outro. E aqui nós temos a problemática, a contextualização, né? Na busca por aprovação, atenção e reconhecimento, postamos fotos que, de alguma maneira, olha o problema aqui, ó. Acreditamos que suprirão as nossas necessidades afetivas. Aí vem aqui, ó, teve uma supressão, ou seja, né, resumimos o texto. O vazio que você tenta preencher com uma selfie não será suprido pela quantidade de visualizações
que a foto recebeu, pois essa satisfação só se dá internamente. Olha que interessante. Argumento 1 sendo desenvolvido, tema sendo desenvolvido, né? Então nós estamos falando do quê? Da questão da aprovação, pois essa satisfação só se dá internamente, ou seja, atenção e reconhecimento. Já começamos a trabalhar o argumento colocado na contextualização. Argumento 2, né? Então olha lá, tema e tese no tópico frasal. Argumento 1, a busca pela aprovação. Então estamos desenvolvendo aqui, não é? É claro que uma selfie ou outra não faz mal a ninguém, não é mesmo? O que devemos é evitar o excesso. Olha lá, de maneira alguma acreditamos que nossa necessidade será, né? Que nossas necessidades afetivas serão supridas. Então olha lá, nós temos aqui, olha só, o que está desenvolvendo aqui? Afinal, nada em excesso e lá é muito saudável. Né? Então, você está o seguinte, mostrando o quê? Que você tem ali, ó, na aprovação, atenção e reconhecimento, argumento número 1. Postamos fotos que, de maneira alguma, acreditamos que suprirão a nossa necessidade afetiva. Argumento 2. Então, você está explicando aqui, ó, pois essa satisfação só se dá internamente. Né? Necessidade afetiva. É claro, né, que temos que evitar os excessos. O excesso do quê? A busca exacerbada pela aprovação. Famosa tira foto e quantos likes eu vou ter nessa foto, né? E aí você tem, né, como sempre, o aperto na tecla da consciência e autoconhecimento. Então, a aprovação e a necessidade do quê? De nossas necessidades afetivas. Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Olha a relação com o texto número 1. E olha a relação com o textinho da Mafalda. Muitas vezes, dependendo do lugar que nós postamos as fotos, pessoal, presta atenção, vem a propaganda em determinados lugares assim, sobre determinados lugares, contextualizando. Presta bem atenção sobre isso. Conhece, ó, consciente de si e de suas escolhas, não há certo ou errado. Apenas caminhos diversos pelos quais nós temos que optar. Então, no caso aqui, o que é o certo ou errado? Qual tipo de aprovação que você quer? Uma aprovação benéfica ou chega a ser exagero, chega a ser maléfico? Presta atenção que ela deu uma retomada no quê? Olha lá, as suas escolhas, a aprovação. Então o que você quer ter? Sempre a aprovação, então você será um mico de circo, né? No caso não é certo ou errado, ou seja, qual o caminho aqui que você vai escolher? Aí nisso você não faz essa ponderação. Isso está certo, isso está errado. Não faz, porque você cega você pelo fato dos flashes, né? Inclusive tem até uma música da Lady Gaga que chama Paparazzi, que fala muito bem sobre isso. Procura lá, né? Apenas caminhos quais você deve optar, ou seja, quais são as suas necessidades afetivas ou quais são as suas necessidades de satisfação. Então é o mesmo esquema, olha só, retomou o tema, né, proposto, contextualizou, fechando, propondo que uma proposta, uma solução apresentada lá nos argumentos, né, fechando os argumentos. Né? Percebeu que todos esses 3 textos estão relacionados, né? Conhece-te a ti mesmo, a busca pela produção. E como que a internet sabe do que eu preciso ou do que ela sugere que eu preciso? Faça uma sugestão, né? Não aqui, ó, nessa parte do cérebro, mas no consciente e no subconsciente, né? Olha lá, para o Luiz Aristelli, texto adaptado, né? Olha que interessante, gente. Então vamos lá. E aí, qual a proposta de redação? Então vocês perceberam que até então aqui nós fizemos um estudo sistemático de como é você extrair a introdução, os desenvolvimentos, né, os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão de cada texto e fazer a interpretação para que haja a seleção das suas ideias para você escrever. Aí os recursos argumentativos, professor, de autoridade, histórico, estatístico, aí vai de você, meu caro aluno, minha cara aluna. Tá bom? Dentro da proposta de redação, vamos lá então. A partir da leitura dos textos motivadores, ou seja, da coletânea que nós fizemos a análise, né, e com base naquilo que você já conhece, conhecimento de vida ou de pesquisa, né, redija um texto argumentativo, tá? Em modalidade formal, no caso da língua portuguesa,
com o seguinte tema: os desafios da falta de os efeitos da falta do autoconhecimento na era digital, né? Selecione e organize de forma coerente e coesa os argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista no texto argumentativo, tá? Então, qual é o efeito do autoconhecimento na era digital? Pessoal, além desses textos motivadores, coloca lá como quarto texto que eu disse anteriormente. Procure lá a música Paparazzi da Lady Gaga, né? Procura a música Paparazzi da Lady Gaga e uma música também da cantora Pink que chama Stupid Girl. Procura lá. Então, gente, fica aqui a proposta de redação para você. Lembrando, né? Meu muito obrigado, claro, dessa aula, não menos importante. Lembrando, gente, que vocês podem usar tudo isso daqui para a pesquisa de vocês, no campo da arte, da literatura, dos esportes, não importa. E, claro, envie-me seus textos, por favor, para o e-mail leonidasbier@gmail.com para que eu possa orientá-los de maneira coerente e coesa para que vocês construam um bom texto. Tá bom, pessoal? Aliás, não um bom texto, mas um excelente texto. Ou também, se vocês quiserem, postem lá na aba de comentários também desta aula os teus textos para que eu possa ler e dar o famoso retorno, né, o feedback a vocês. Muito obrigado, gente, por esta aula. Até a próxima. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau.